Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa aula de filosofia. Muito prazer, professor Marciano Brito, hoje substituindo o melhor professor de filosofia do Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, meu amigo professor McDowell. O grande professor de filosofia. É uma honra quando ele me convida para substituí-lo, porque nem todo mundo, não é? Ninguém está no nível de docência filosófica do grande McDowell. E agora, gente, vamos, olha só, tentar saber qual será. Qual será? Vamos lá, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. Qual será? Qual será? Qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Políticas afirmativas, as cotas e o pensamento de John Rawls. Olha só, querido aluno, vamos antes dar um passeio pela aula, pelos slides, para você ter uma ideia de cara de qual é a estrutura do pensamento e a linha de pensamento de John Rawls e o que tem a ver com as cotas. Olha só, princípios de justiça, o John Rawls, o nosso pensador, tá? Aqui nós temos, olha só, alguns princípios, temas, o que são ações afirmativas, tipos de ações afirmativas, justiça social, princípio da justiça como equidade, que nós veremos agora no início da aula, e a posição original. O conceito de justiça de John Rawls, ele está fundamentado na posição original e sobre a questão do véu da ignorância. Então, olha só, o véu da ignorância. Depois temos mais uma atividade, o fim da aula. Mas vamos lá, ó. Perceba então. Vou começar a falar sobre essa questão das cotas, para você entender o que significa a justiça em John Rawls. Bom, nós temos no Brasil uma política de cotas. Cotas, principalmente cotas raciais. Eu vou falar sobre a política de cotas raciais. Bom, eu não sei exatamente a porcentagem, mas em concursos públicos, né, no SISU, no Sistema de Seleção do Enem, e em outras atividades, nós sempre teremos uma porcentagem de vagas, dedicadas aos negros. Sempre. Se você fizer um concurso público e houver 10 vagas para uma determinada função, uma ou duas vagas são para a população negra. Na faculdade também, aquela cota racial, a pessoa ela vai concorrer a determinada vaga na universidade a partir da sua cota, né? Eu quero tentar uma vaga em tal universidade pelo sistema de cotas. Para algumas pessoas, o sistema de cotas é injusto, porque para elas prevalece o princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade? Que todos devem ter oportunidades iguais. Então, se o negro ele tem uma porcentagem de vagas asseguradas num concurso público ou no Enem, fere a justiça, enquanto se entende justiça como igualdade de oportunidades. Mas agora eu convido a você, olha direitinho esse primeiro quadrinho. Olha bem para ele. Nós temos aqui, nesse primeiro quadrinho, a justiça como igualdade. Olha só. Todos têm a mesma igualdade de oportunidades. Porém, esse aqui
tem uma visão privilegiada do campo de beisebol. Esse aqui, uma visão razoável, mas com algum esforço, do campo de beisebol. E esse menor, ele enxerga apenas por uma fresta, um buraco na cerca. Então, a justiça, enquanto igualdade de oportunidades, ela pode gerar injustiças. Na ânsia de ser justo e garantir oportunidades iguais, eu gerei injustiça. Porque esse aqui, menor, mais frágil, ele não tem a mesma visão desse maior. Políticas de cotas raciais. Eu botei racionais, eu botei racionais, aquele cantor de hip hop, os racionais, não é? É raciais, não é racionais, tá bom? Mas não perca o raciocínio, tá bom? Olha só. O Brasil foi um país que, durante 400 anos, explorou os negros. Os negros foram escravizados. Foram tirados do seu continente mãe, a África, trazidos ao país, não para povoar, mas para serem explorados. Durante 400 anos, foi comum no Brasil e aceitável a ideia de que a raça branca era superior e que a raça negra, por ser inferior, ela deveria aceitar sua condição de escravizada e a raça branca se reconhecer como dominadora. Em 1888, após uma série de leis que foram dando alguns espaços de liberdade para os negros, a lei do ventre livre, toda criança nascida negra no Brasil era automaticamente livre, a lei do sexagenário, que é uma lei totalmente inútil, porque dizer que os negros idosos seriam livres, mas um negro chegar na fase idosa da vida, naquele tempo era impossível, era uma lei inútil, não é? Então, em 1888, com a Lei Áurea, oficialmente foi abolida a escravidão no Brasil. Oficialmente. E já naquela época começou um processo de amnésia brasileira com relação à escravidão. Quando você tiver a oportunidade, você abra uma aba na internet, no seu navegador, e procure pelo hino da Proclamação da República do Brasil. No hino da Proclamação da República do Brasil, ele foi escrito 2 ou 3 anos após a Proclamação da República, ou seja, menos de 5 anos após a abolição da escravidão. E esse hino, que deveria ser o hino nacional brasileiro, infelizmente não foi, ele tem num dos seus trechos a seguinte frase: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Vou repetir. É o trecho do hino da Proclamação da República do Brasil, que quase virou o hino nacional brasileiro. Seria um vexame internacional por causa desse trecho. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em teu nobre país. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Ou seja, menos de 5 anos após a abolição da escravidão, quando ainda havia escravos no Brasil, porque a lei não foi aplicada da noite para o dia, teve que haver fiscalização, certo? Então, olha só, menos de 5 anos após
a abolição da escravatura, o Brasil já dizia oficialmente que nunca houve escravidão no Brasil. A amnésia forçada, voluntária. Então, o Brasil nunca admitiu, o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra, explorou os negros durante muito tempo, e quando proclamou a República e libertou os negros, não integrou a população negra na sociedade brasileira. Abriu a porta da senzala e disseram: sumam daqui, voltem para onde vieram. O Brasil não integrou como deveria a sua parcela de população negra no país. Quando os brasileiros, na virada do século XIX para o século XX, precisaram de mão de obra para a lavoura, ninguém pensou na população negra que estava livre. Eu vou pagar para quem ontem trabalhava de graça para mim? Não! Jamais! O que é que o Brasil fez? Italianos vinham para cá, franceses vinham aqui para a região sul, aqui tem lavoura, poloneses, portugueses, venham brancos para o Brasil. E os negros que estão aí, eles que moram no morro, eles que se virem. Então o Brasil tem uma dívida histórica com a classe negra. Uma dívida histórica. O Brasil não permitiu a ascensão de uma classe média negra no país. Não permitiu. E, no decorrer dos séculos, a população pobre do Brasil é basicamente identificada a população negra. Ah, mas eu tenho um patrão que é negro. A minha chefe é negra. Sim, nós temos exceções. Mas enquanto conjunto, enquanto raça, os negros continuam até hoje relegados à exploração econômica e à marginalidade. Então, você pensar no acesso ao ensino superior, pensar no concurso público como todos devem ter oportunidades iguais, é uma injustiça, porque os negros não possuem oportunidades iguais aos brancos. Os brancos frequentam as melhores escolas, têm acesso, a rendas maiores. Historicamente, nós estamos lutando para que isso mude. Então, a política de cotas raciais, ela é sim justa, mas ela é justa baseando-se no pensamento de John Rawls, que fala, olha, igualdade não, equidade. Na igualdade, os negros que não tiveram acesso à educação, ao conhecimento, com a mesma facilidade que os brancos, na igualdade esses negros nunca serão aprovados na universidade. Na equidade, eu vou reparar as injustiças cometidas pela igualdade. Então, na equidade, eu faço assim, olha, sistema de cotas para que esse aqui, mais frágil, tenha possibilidade de viver. E esse que tem demais, que não precisa da cota, ele pode concorrer, que ele concorra na livre concorrência, na ampla concorrência. Então, percebem? O conceito de justiça de John Rawls está baseado na equidade. E a questão das cotas raciais também está baseada na equidade. Ah, é racismo contra o branco. Não existe racismo contra branco. A raça branca nunca foi escravizada no país. Você está andando na rua e você vê um negro vir em sua direção, o teu racismo te leva a ir para o outro lado da rua, porque na sua mente negro é bandido. Mas se for um branco, tudo bem.
Se for um branco, você vai sem medo, porque todo branco é cidadão de bem. Eu não sei se ainda é hoje assim, mas o Frei Beto, num livro dele de sociologia, que inclusive eu estudei na escola, fala que na Academia da Polícia Militar de São Paulo está escrita a seguinte frase: negro parado é suspeito, correndo é culpado. Vou repetir: negro parado é suspeito, correndo é culpado. Ou seja, o negro sempre, no imaginário brasileiro, é o responsável pelo crime, pela violência, etc. Se um negro é preso, agora meio-dia, nos programas policiais de Teresina, passam a imagem dele. Preso traficante em tal bairro, preso homicida, preso bandido. Mas se for um branco da classe nobre, empresário suspeito de roubo é detido. A linguagem muda. Então, esse é o pensamento de John Rawls com relação à equidade. E as cotas raciais, eles entram nesse pensamento de John Rawls. Em vez de igualdade, equidade. Em vez de oportunidades iguais, dá a cada um a sustentação que ele precisa para poder se posicionar na sociedade. Amanda Vitória, abraço carinhoso, minha querida, salve, salve. Agora vamos dar continuidade ao nosso pensamento de John Rawls. Bom, o filósofo John Rawls, ele era um defensor do liberalismo político, então ele era um liberal. Só que ele pensava em termos de como consertar as injustiças que havia no sistema liberal, sem que para isso houvesse uma revolução nos moldes marxistas, uma revolução comunista. Então, o que John Rawls pensava era o seguinte: em vez de uma revolução que torne os trabalhadores os proprietários, vamos nós proprietários criar situações que minimizem a injustiça no liberalismo. Por isso que ele elaborou a teoria da justiça como um valor de equidade, certo? Essa classe aqui pobre, antes que ela se rebele e faça a revolução, eu vou dar a ela oportunidades de inserção na sociedade. Eu vou reparar a injustiça. Eu vou tirar o anel, mas não vou perder os dedos. O sistema está aqui. A estrutura está aqui, ó. Eu tirei o anel, mas os dedos permaneceram. Está aqui, ó. O anel para você. Mas a estrutura permanece comigo, com o capitalista, com o liberal, tá bom? Então, olha só, continuando. A liberdade, porém, seria o valor maior que iria conduzir o indivíduo dentro dessa concepção de justiça de John Rawls, tá bom? Seguindo adiante, tá? Vamos lá, olha só. Temas como o sistema de cotas derivam, olha só que interessante, derivam diretamente da concepção de sociedade justa estabelecida por Rawls, o que nós falamos agora há pouco, tá certo? Vamos só agora assimilar o conteúdo, ó. O sistema de cotas nas universidades brasileiras surgiu com o objetivo de desenvolver a igualdade social, regulamentado pela lei número 12.711/2012, ela propõe que, do total de vagas, sejam destinadas, no mínimo, 50% para alunos oriundos de escolas públicas. Então, olha só, nós já temos uma cota, certo? Essa cota, a cota de escolas públicas, tá certo? Que venham de escolas públicas. Dessas vagas, 25% são para estudantes da rede pública com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 25% para candidatos que estudaram integralmente no ensino médio e que possuem renda igual ou superior a um salário mínimo e meio. Ainda o percentual para negros, preto aqui é racismo, viu? Essa expressão aqui, preto, é racista, né? É negro, tá bom? Continuando, tá certo? Olha só, gente. Então, as cotas, além da cota social, tem as cotas econômicas, né? Cotas sociais, tá? Então, se uma faculdade tem 100 vagas para um curso, 50 dessas vagas são para alunos de escolas públicas.
E dentre esses 50, 25 vagas são para alunos pobres. Professor, isso é injustiça. É injustiça se você pensar a justiça sob o paradigma da igualdade. Um caixão para cada um. Uma prova para cada um, o melhor passa. Mas se você pensar a justiça sob a ótica de John Rawls, a cota é esse caixote a mais, essa oportunidade a mais que a pessoa vai ter de poder inserir. Por quê? Porque é só o aluno de escola pública, ele não tem acesso, certo, a um conhecimento que venha agregado, por exemplo, de passeios para centros históricos, que tenha, por exemplo, lousa eletrônica, sala de vídeos, informática. A estrutura de uma escola particular, ela é muito mais desenvolvida que a maior parte da estrutura das escolas públicas. Então, o aluno, ele já parte perdendo, né? Um exemplo. Aqui está o aluno de escola particular e o aluno de escola pública no início do ano. Aí, olha só, o aluno de escola pública depende do transporte escolar. Aí, todos os dias na escola particular, a aula começa às 7 horas e termina às 12h20. Todos os dias, esse aluno da escola particular, ele tem, olha só, ele tem acesso ao conhecimento integral. Só que o de escola pública, o transporte só chega às 7h30 e ele já perde metade da aula de matemática. Como é que ele sobe? Já sobe capenga. E meio-dia, na aula de física, o transporte já está buzinando para que ele vá para casa. Ele perde uma aula, a primeira aula ele perde sempre a última aula. E o aluno da escola particular aqui, ó, acessa tudo integralmente. Para reparar essa injustiça, com o aluno de escola pública, faz sistema de cotas. Reparar essa injustiça. Isso não quer dizer que o aluno que gosta de chegar todo dia 7h30 e sair meio-dia e acha isso vantagem, isso não quer dizer que você está dando força para esse aluno que gosta, que não reclama com a direção, com os poderes públicos. Olha, eu quero estudar as 5 aulas, mas eu só chego na minha escola às 7h30 e meio-dia eu tenho que sair. Tem aluno que acha isso o máximo, mas eu não acho. Eu quero ter direito a 5 aulas. Eu preciso que o transporte chegue 6h55 aqui na escola, para que 7 horas eu esteja em sala de aula. E eu preciso que ele me espere até terminar minha aula, meio-dia e 20. O aluno, ele tem que protestar. O aluno bom protesta. Os alunos que não são bons acham muito bom. Ah, não vou ter a última aula, que bom, meio-dia eu vou embora. Ah, meio-dia eu vou embora. Ah, que bom, cheguei às 7h30, eu durmo até 6h30. Só que você está em desvantagem. Essa cota aqui não é pensando nos alunos acomodados, ruins, que acham bacana, por exemplo, chegar às 7h30 e sair meio-dia. Ela é para os bons alunos, que mesmo nessa situação de chegar atrasado e ter que sair mais cedo, eles, sim que chegam às 7h30, sentam, vão direto para a aula, copiam, respondem, tentam adiantar tarefa de casa, que se esforçam. É para que esses alunos que são esforçados tenham chance, porque o acesso ao ensino superior é por merecimento. Se esses alunos interessados estivessem numa escola de melhor qualidade, eles também decolariam, igual aluno de escola particular. Decolariam. Como não tem, eles tentam suprir deficiências. Muitos alunos de escola pública são aprovados na universidade sem precisar de cotas. Alguns precisam dessa cota. Mas esses que são aprovados são interessados. Se você é desinteressado, você não vai ser aprovado. Não, nem sonhe. Nem sonhe que no dia da prova você recebeu iluminação. Estude. Se a vida é difícil, faça do limão limonada. Estude. Se interesse. Se você perdeu a primeira aula na sua escola, nós temos aqui no Canal Educação excelentes professores de matemática. Assista a aula do Canal Educação.
para aprender essa matéria que você não está conseguindo ver, porque chega ou tarde demais na escola ou sai mais cedo. O conhecimento está à sua disposição. E se você se interessar, se esforçar, o governo vai lhe garantir que no dia da prova você vai ter esses 2 caixotes que vão lhe assegurar que você dispute uma vaga na universidade em igualdade de condições com ele. Tá certo? Vamos lá! Continuando, tá bom? A filosofia democrática de John Rawls. Então, John Rawls ele pensa em termos de filosofia política baseada na democracia. Só que é uma visão liberal da democracia, uma visão burguesa, uma visão a partir dos liberais, né? Para concretizar uma sociedade justa, é preciso desenvolver a equidade, promover integração social e racial, pondo fim a qualquer prática discriminatória, conciliando direitos iguais numa sociedade desigual. Rawls lembra que na sociedade materialmente rica, uma sociedade materialmente rica não significa uma sociedade justa. Rawls deixa bem claro. O país pode ser rico, porque produz riqueza. O país pode ser rico, mas a maior parte do povo ser pobre. Essa riqueza não chega até eles. Fica concentrada na mão de poucas pessoas. Então é preciso, para reparar as desigualdades, as injustiças, que essas riquezas elas sejam distribuídas com os pobres. Aí cria um problema. Problema por quê? Porque para você distribuir riqueza, você tem que abrir mão da sua riqueza. E quanto mais o capitalista tem, mais ele quer com ele. Ele não admite dividir a riqueza. E muitas vezes, nós, de classe mais pobre, a gente tem um pensamento igual ao pensamento da elite. Chega uma pessoa na sua casa pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda. Doutor, tem R$5? Doutor, tem um feijãozinho, um arroz que eu possa levar para minha família que está passando fome? Ele está pedindo ajuda. O que é que você diz? Olha, limpa aqui o capim na frente da minha casa que eu te dou o prato de comida. Ó, varre aqui a calçada que eu te dou o que você está pedindo. Você está explorando a pessoa. Ela pediu ajuda e você está oferecendo exploração. Princípio capitalista. Ou você ajuda gratuitamente, desinteressadamente, ou você diga simplesmente não, mas não se porte como aquele que vai explorar o outro. Muita gente pensa que é o correto. Não, trabalhe por esse seu prato de comida. Sim, trabalhe, emprego, renda. Mas você negar um prato de comida, condicionando esse prato de comida para que a pessoa limpe a frente da sua casa, arrancando o capim com a mão, isso é exploração. Uma exploração muito grave. Vamos lá! Agora vamos ao conceito de ações afirmativas de John Rawls. Faltando 25 minutos, 27 minutos para a aula acabar. Olha só que interessante. Turma, o que são ações afirmativas segundo John Rawls? Ações afirmativas são políticas públicas. Então, se são políticas públicas, partem do governo. São ações do governo. Essas ações, elas têm um foco. Qual é o foco? Olha só. Focadas em minorar ou diminuir a desigualdade política, social e econômica entre grupos de uma sociedade. Desigualdade política. Hoje, todos os partidos políticos que lançam candidatos precisam lançar uma certa quantidade de candidatas mulheres.
Isso é injustiça, professor. Não. Num país machista ainda, misógino, em que os misóginos estão no poder, em que a mulher não tem vez, a mulher muitas vezes ela é vítima do maninterrupting. A mulher fala, o homem interrompe a fala dela. Ou o homem explica coisas para a mulher como se a mulher não fosse capaz de entender. Mansplaining. Ou o homem tenta provar aos outros que a mulher é louca. A facilidade que o homem tem de chamar a mulher de louca é incrível. Precisa, sim, diminuir a desigualdade política, abrindo oportunidades e espaços para a mulher entrar na política. A desigualdade social, a desigualdade econômica entre grupos de uma sociedade. Então, o governo, ele deve, certo, promover políticas públicas, ações afirmativas para diminuir a desigualdade, a injustiça no Brasil. Essa ação afirmativa, essa política pública, ela é fundamentada na teoria de justiça de John Rawls, a teoria da equidade. Esse tipo de ação faz-se necessário quando há assimetria de oportunidades entre grupos sociais. O que é assimetria? Assimetria é assim, ó. Simetria. Essa parte da bola é igual a outra parte da bola. Simetria. São rigorosamente iguais. Assimetria. Uma parte não é igual à outra. Então, o que é assimetria de oportunidades? Alguns têm mais oportunidades, outros têm menos. Nunca nós vamos encontrar oportunidades iguais no Brasil. Então, quando há oportunidades diferentes ou grupos privilegiados no país, certo? É preciso que haja políticas públicas, ações afirmativas para reduzir essa desigualdade. Ações afirmativas, elas também são fundamentais em sociedades multiculturais ou com intensos fluxos migratórios. Por exemplo, o Brasil, há alguns anos atrás, governo brasileiro federal, anterior ao atual, ele, em meio a uma crise econômica na Venezuela, uma crise social, o governo meio que disse, olha, vocês estão sob uma ditadura, estão sofrendo. Venham ao Brasil, a terra da liberdade e da prosperidade. O Brasil nunca será a Venezuela. Muitos venezuelanos acreditaram nessa balela, que o Brasil é um país próspero. Vieram ao Brasil atrás de oportunidades. O que nós encontramos nas ruas? Muitas pessoas oriundas desse país pedindo esmola para sobreviver. Porque o país que os chamou não os incluiu. Nós chamamos as pessoas e não demos a elas casas, não demos emprego, não demos renda. Só chamamos, venham, 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 saiam do inferno. E elas encontraram outro inferno no nosso país, que é um país de hipócritas, que sabe olhar, apontar para o outro e não olha para si próprio. Resultado, a quantidade de venezuelanos no Brasil em situação de mendicância, de pobreza, porque nós não fizemos ações afirmativas para incluí-los em nosso país. Não oferecemos emprego, renda e nada. Só oferecemos a esquina, o semáforo, para eles pedirem plata, dinheiro. É o Brasil, o país que tem gente que critica os outros países e não olha para si próprio. Continuando, olha só. Vamos agora a mais uma pergunta, que interessante, ó. Essa pergunta até a gente já fez, nós vamos repeti-la. Espero que vocês lembrem, tá bom? Olha só. Primeiro um texto de Weiss, escrito em 2006. Olha só. Há crianças vendidas por pais extremamente pobres, a quem tem dinheiro e falta de escrúpulo para comprar, né? Pais que vendem crianças
para quem tem a falta de vergonha de comprar. Pessoas cujo rendimento não permite fazer mais do que uma refeição por dia. Jovens que não têm a menor possibilidade de adquirir pelo menos a escolaridade básica. Cidadãos que estão presos por terem defendido suas ideias. Perante casos como este, vou mudar a cor. Perante casos destes, sentimos que as nossas instituições morais de justiça e igualdade não são respeitadas. Diante dessa situação aqui descrita e destacada no vermelho, nós sentimos que a nossa justiça moral e nosso senso de igualdade está desrespeitado. Surge assim a pergunta. Que pergunta? Vou mudar de novo a cor. Como é possível uma sociedade justa? Esse problema, como é possível uma sociedade justa, é um problema do qual, por exemplo, John Rawls se ocupou. Ele pode ter formulações mais precisas. Uma delas é a seguinte, porque você perguntar como fazer uma sociedade justa, é meio vago isso, tá? Como fazer um mundo mais justo? É meio vago. Eu preciso pensar de modo mais concreto. Por exemplo, como a sociedade deve distribuir os seus bens, a sua riqueza? Qual é a maneira eticamente correta de distribuir riquezas? Trata-se do problema da justiça distributiva. A pergunta que a formula é a seguinte, olha só. Quais são os princípios mais gerais que regulam a justiça distributiva? A teoria da justiça de John Rawls é uma das mais consistentes. John Rawls ele fala sobre essa distribuição de bens, uma teoria de justiça distributiva. Olha só, John Rawls, na sua obra Uma Teoria da Justiça, ele argumenta que a maneira pela qual podemos entender a justiça é perguntando a nós mesmos, como pessoas racionais e com interesses próprios, com quais princípios de organização da sociedade concordaríamos numa situação originária. Vamos fazer o seguinte, antes de responder essa questão, vamos entender logo o que é a situação originária? Vem comigo, olha só. Posição original. Aí nós vamos entender o que é posição original e aí vamos ter elementos suficientes para podermos responder essa questão. O que é a situação original? Bom, na posição original, os princípios da justiça são escolhidos por meio de um véu, de um véu da ignorância. O que é véu da ignorância? É um conceito muito, muito interessante mesmo, desenvolvido por John Rawls, que eu vou falar para vocês agora. Ó. Vamos imaginar que toda a humanidade, de repente, em cada ser humano é colocado um véu, e esse véu é chamado véu da ignorância. Quando você coloca esse véu na sua cabeça, você esquece seu status social. Status social. Você ignora. Você ignora. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você coloca o véu da ignorância, esquece seu status social e ignora, você esquece que você é rico, você esquece que você é pobre, você esquece que você é miserável, você esquece que você é classe média alta ou baixa, você se sente apenas como um ser humano. Agora vamos voltar aqui. A grande questão de John Rawls é, se todos nós esquecêssemos, ignorássemos
se todos nós ignorássemos nossa classe social, estaríamos todos numa posição única, numa posição original. Todos somos iguais. Somos iguais, somos todos seres humanos. A posição original. E aí, se eu fizesse uma pergunta para a humanidade sob o véu da ignorância, como fazer uma sociedade justa? Se eu fizesse essa pergunta para a humanidade, que esquecesse, os ricos esquecessem que eram ricos, classe média esquecesse que era classe média, todo mundo estava na mesma posição original, numa posição de equidade, porque todos foram igualados, né? Porque todos foram colocados no mesmo plano, né? Não foram igualados. A equidade diz, todos foram colocados no mesmo plano, no mesmo patamar. Se nós perguntássemos para essa sociedade, como faria uma sociedade justa, a resposta seria distribuição justa. Justa de riquezas. Se todos fôssemos iguais, nós diríamos que uma sociedade justa seria uma sociedade em que houvesse uma distribuição justa de riquezas. Então, qual é o problema de uma sociedade que não consegue promover a justiça? Nós só pensamos a partir da nossa posição. Rico pensa como rico. Classe média pensa como classe média. Pobre pensa como pobre. Se todos pensássemos igual, por meio do véu da ignorância, e esquecêssemos quem somos, nós, nessa posição original, a gente ia defender a distribuição justa de riquezas. Daqui a pouco voltamos para aquela questão. Vamos agora só ler o texto para reforçar. Ó. Na posição original, os princípios de justiça são escolhidos sob um véu de ignorância. Sob o véu da ignorância, os parceiros são realmente considerados cidadãos da sociedade. Eu não tenho mais o meu preconceito de rico contra pobre. O véu da ignorância me disse que ele é meu parceiro, meu amigo, meu irmão. Eles devem ignorar o seu lugar nessa sociedade, sua posição em estatuto social e o que será reservado a cada um na repartição dos bens e cargos. Enfim, ignora-se o contexto social e particular de cada pessoa, abstraindo-se o aspecto psicológico e histórico dos indivíduos. O objetivo dessa idealidade do sujeito no véu da ignorância é impedir a construção de uma sociedade em que haja interesses e vantagens pessoais, razão pela qual circunstâncias particulares são abstraídas, uma vez que os princípios de justiça são análogos, semelhantes aos imperativos categóricos no sentido kantiano. Segundo Kant, age sempre de maneira a tratares a humanidade em ti e nos outros, sempre ao mesmo tempo, como um fim e jamais como um simples meio. Então, para John Rawls, se todos nós voltássemos, se todos nós dirigíssemos a uma posição original, graças ao véu da ignorância, nós saberíamos como produzir justiça. Mas como cada um pensa a partir da realidade de põe os pés, nós não conseguimos promover justiça. Porque se o governo propõe uma cota racial, os brancos vão dizer que é injustiça. Eles não conseguem pensar em termos de equidade. Uma cota social,
os ricos vão reclamar. E assim por diante. Mas se esquecêssemos desses pormenores, dessas características individuais, de classe, psicológicos, históricos, nós saberíamos que a cota é uma ação correta. Então, de acordo com o argumento contratualista, um contrato social proposto por Rawls, a situação originária é concebida como... Agora ficou fácil, né? Agora ficou muito fácil. Ela é um estado da natureza? Não. A situação originária não é um estado da natureza. Porque houve algo, uma força agindo, no caso, o véu da ignorância, para fazer com que todos chegassem lá, nessa posição. Não foi natural, foi a ação do véu da ignorância. Um estado de bem-estar coletivo? Ainda não. Por quê, professor? Porque ainda estão perguntando o que é justiça. Então não há um bem-estar coletivo ainda. A ideia é que haja, o interesse é que haja. Letra D. Uma situação de guerra de todos contra todos? Não. A situação originária é uma situação de harmonia, ou de busca da harmonia. Um estado de paz perpétua? Também não. Porque a equidade, certo? Sob o véu da ignorância é uma coisa, mas sobre uma sociedade dividida em classes, sob esse contexto de sociedade dividida em classes, não há paz, há conflitos. Sempre alguém vai reclamar que perdeu alguma coisa. A resposta correta é a letra D, uma situação hipotética. Se fosse assim, haveria justiça, sob o princípio da equidade. Olha só que interessante, hein? Que maravilha! Que coisa maravilhosa a filosofia! Olha só quantas ferramentas do pensamento, leituras da sociedade nós podemos desenvolver com a filosofia, querido aluno. Querida aluna, a filosofia é uma disciplina indispensável para o ser humano. Para você que acertou aquele 10, com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Seguindo adiante. Vamos agora ver alguns tipos de ações afirmativas nessa nossa reta final da aula. Já vimos basicamente o que é mais importante nesse conceito de John Rawls, tá bom? Vamos lá, olha só. As ações afirmativas, já sabemos, visam diminuir a desigualdade. Elas são empreendidas principalmente pelos governos, elas são políticas públicas. Isso nós já sabemos. É o governo quem deve agir. A sociedade sozinha, sem intervenção do governo, não vai gerar políticas de minimização, de diminuição da igualdade. Mas elas podem também ocorrer no ambiente empresarial, por iniciativa de grupos de sociedade civil. Então, no meio empresarial, embora seja algo relacionado ao poder público, se o mercado, se as empresas quiserem, elas podem também empreender políticas que diminuam as desigualdades. Quanto ao modo de aplicação, também é variável. Pode ser centralizado ou descentralizado, voluntário ou determinado por lei. A dimensão socioeconômica, que abrange educação e renda, é a principal seara, lugar em que as ações são desenvolvidas. Então, turma, alguns exemplos de ações afirmativas que são, primeiramente, políticas públicas, certo? Ações governamentais. Olha só. O governo pode, por exemplo, para diminuir a desigualdade, fornecer bolsas, auxílios. Auxílio é para diminuir a desigualdade. Reserva de vagas prioritárias em programas de habitação. Empréstimos. Redistribuição de terras, a reforma agrária. Cotas em diversos níveis de ensino e também em concursos públicos.
estímulo à contratação de indivíduos de grupos sociais discriminados. Por exemplo, há uma cota, né? Uma cota para pessoas com deficiência que as empresas devem obedecer. Toda empresa tem que ter uma certa quantidade de funcionários com deficiência, né? Então, ações afirmativas, elas são são ações, né, que visam diminuir a desigualdade provocada pela justiça como ideia de igualdade. Não é igualdade, é equidade. É o que pouco tem, receba mais para se colocar numa posição igual, pelo menos numa posição digna na sociedade, tá bom? Continuando, olha só. Justiça social, segundo John Rawls. Já sabemos o conceito de justiça social. Vamos falar agora um pouco sobre as instituições. John Rawls diz que as instituições, elas são justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem distinção entre as pessoas. Então, uma instituição é justa quando ela enxerga todos como iguais, em direitos e deveres individuais. Uma instituição que classifica as pessoas, não é? Certo? E ao classificar as pessoas, concede vantagens a quem sempre teve vantagem, não é uma instituição justa, porque a instituição ela tem que promover a equidade. Reparar as injustiças, os desequilíbrios da igualdade enquanto concepção de justiça. Vamos lá para a nossa segunda questão. E acho que vai ser a última, não é? Olha só, uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que, em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Então, uma sociedade mais ou menos autossuficiente é uma sociedade em que as pessoas têm noção do seu dever para com a sociedade, para com ela. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando ela é efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Então, uma sociedade bem ordenada é uma sociedade justa. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça, que é quase uma utopia, porque as pessoas têm concepção diferente de justiça. Mas se tivessem, graças ao véu de ignorância, elas concordariam com esse princípio da justiça. Bom, a visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? Tá? Vamos ver aqui esse comentário que vai nos ajudar na resolução da questão. Ó, o filósofo John Rawls era um defensor do liberalismo político, em que irá formular, o filósofo John Rawls era um defensor do liberalismo político, em que irá formular sua teoria da justiça. Então, a teoria da justiça de John Rawls é uma teoria ligada ao liberalismo político. E o seu princípio é a equidade. Mas nós vimos no começo da aula que a liberdade é o valor maior que irá conduzir o indivíduo nas esferas públicas. Existam mecanismos que consigam garantir as liberdades individuais. Então, a liberdade seria o valor maior que irá conduzir o indivíduo nas esferas públicas para que existam mecanismos que consigam garantir liberdades individuais. Então, esse pensamento de John Rawls da justiça enquanto equidade, ele necessita, certo, do valor da liberdade. Aí é uma crítica que ele faz aos regimes marxistas comunistas, em que a igualdade, ela vem junto da repressão, né? Você não tem liberdade. Quando
o governo comunista abria uma fábrica em tal lugar, deslocava as pessoas de sua cidade, de uma cidade para outra região, para abastecer essa fábrica. E John Rawls fala que a liberdade tem que ser, certo, principal. Então, a independência entre poder e moral no racionalismo, não é isso que o texto fala. A convenção entre cidadãos e o soberano do absolutismo, não. Absolutismo, no século XX, já era uma teoria, certo, derrubada, tá bom? Hoje não temos mais, certo, uma quantidade considerável de regimes monárquicos absolutistas. A dialética entre o indivíduo e o governo autocrata do idealismo, também não. A contraposição entre bondade e condição selvagem do naturalismo, não. A relação entre liberdade e autonomia no liberalismo, exatamente. Certo? É a relação, não é aqui a letra A não, tá? É a letra E. É a relação entre liberdade e autonomia no liberalismo. Ele é um filósofo liberal, tá bom? Não é aqui a letra A. A animação está errada, tá certo? A liberdade é fundamental para o liberalismo, certo? E a teoria da justiça do liberalismo está fundamentada nessa liberdade. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até outra oportunidade. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!